bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Bom dia, meu jovem. Você está bem? Sim, eu vou bem. Ah, isso é bom. Temas interessantes. Bem, o mundo está se movendo a uma direção, mas só que ninguém quer admitir que ele está se movendo nessa direção. Sim, e essa segunda palavra no título? Conspiração. Tudo está sendo considerado conspiração até a Bíblia? Tudo agora é conspiração. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós precisamos de Ti, precisamos de Tua guia, para que nós possamos conversar sobre essas coisas de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Algumas pessoas estão percebendo que há certas mudanças ocorrendo no mundo, muito estranhas, para dizer o mínimo. Bem, não queremos entrar em nenhuma discussão pesada sobre esses assuntos, mas nós queremos sim deixar muito claro aquilo que cremos a respeito deste livro. Correto. E não é segredo a ninguém que eu acredito no que este livro diz. É verdade que eu nem sempre acreditei. Porém, após pô-lo à prova, eu cheguei à conclusão de que este livro, com toda certeza, não é documento forjado por homens. Isso seria impossível porque há muitas nuances nele. Sim. E se você considerar a janela de tempo na qual ela foi escrita, é impossível que o fluxo que seja inventado por homens. E os quiasmas, os paralelismos, os merismos e a consistência da mensagem através dele é incrível. A cada vez que eu leio, é como se eu estivesse lendo um novo livro. E eu já li muitos livros em minha vida, alguns mais de uma vez, pois no mundo acadêmico você precisa se reciclar constantemente, mas quando você lê este livro por muitas e muitas vezes, é como ler um novo livro a cada vez. Verdade. Certa vez, ouvi um julgamento em que pegaram a Bíblia de um homem para ver qual era a linha de pensamento dele. E eles verificaram os lugares que ele havia sublinhado, a fim de ver a linha de pensamento dele. E isso me fez pensar, porque a cada vez que eu leio esse livro, eu quero sublinhar algo novo. E após um longo período, tudo vai estar sublinhado. Pois é, mas vamos para o assunto finalmente. Nós não queremos ser tediantes aqui, mas vamos ver aonde vamos chegar. A Sky News teve uma discussão muito interessante há poucos dias atrás sobre o que as pessoas consideram como conspiração nos dias de hoje. E o comentarista do jornal não teve muitas papas na língua e ele disse coisas que nós mesmos gostaríamos de dizer. Sim, correto. Bem, nós não vamos apresentar o programa todo, mas vamos deixar o link aqui embaixo para que as pessoas possam assistir por elas mesmas. Mas a introdução é interessante, então vale a pena assisti-lo agora. Bem, eu tenho falado frequentemente sobre o Grande Reset. Este é um plano do Fórum Econômico Mundial para encorajar governos a usar todos os controles que eles usaram durante os lockdowns, como o fechamento forçado de negócios, lockdowns de 23 horas, restringir quão longe você pode ir da sua casa e táticas de policiamento ridiculamente agressivas a fim de atacar as mudanças climáticas. E então eles prosseguem tendo uma longa discussão sobre aquilo que as pessoas consideram ser teoria da conspiração. E ele alega como tudo isso pode ser conspiração se estamos citando os seus autores diretamente? É uma pergunta que nós também fazemos. Essa é uma pergunta que nós também fazemos, é verdade? E muita gente se pergunta isso. Pessoas do lado teológico, pessoas do lado secular. Apenas leia os jornais e você não diria que essas coisas são teoria da conspiração? E você não teria que nos rotular como conspiratórios toda hora. Pois é, então vamos deixar por aí mesmo. Mas, na verdade, foi engraçado ver o comentarista dizer aquilo. Ele também foi acusado de ser um teórico da conspiração. Apenas por citar as notícias? E eles até mesmo ligaram ele ao QAnon. Bem, ele está em boa companhia.
Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo agora, porque há uma constante negação de que este mundo está caminhando para uma direção específica. E o fato de que essa direção está claramente descrita na Bíblia parece estar irritando alguns poderes Sim. por aí. Sim. E quanto mais estreita essa conexão se torna, mais irritada essas pessoas ficam. E então elas passam a gritar dizendo que tudo isso não passa de um apocalipse conspiratório. Mas apenas para nos conceituar, vamos dar uma olhada em algumas notícias. O Vaticano está fazendo um grande alarde sobre o fato de que o Papa está visitando o Iraque. Sim. Pela primeira vez, o cardeal iraquiano Luiz Rafael Sacco, patriarca da Babilônia dos Caldeus, disse ao Stefano, eu não acho que consigo dizer isso aqui, que enquanto a população toda se prepara para receber o Papa Francisco, alguma coisa já mudou na nação. É interessante que apenas a visita papal é capaz de transformar uma nação. Algumas das fotos e tudo mais eu vi, eles tinham pôsteres. Estão preparados eles realmente para se isso. prepararam para isso. Tanto os cristãos quanto os muçulmanos, disse o cardeal Sacco, estão ocupados preparando pôsteres de boas-vindas e toda a mídia está dizendo: bem-vindo, Papa Francisco, seja muito bem-vindo. É sobre isso que temos falado aqui, que o mundo inteiro, até mesmo aqueles que são supostamente contra o cristianismo, estão se maravilhando com a besta. E é interessante para mim, ao assistir o clipe do Papa Francisco, que ele disse que isso é necessário para o bem comum. Bem, a Bíblia nos convida a nos separar do mundo a fim de pregar a ele o evangelho da salvação. Mas parece que essa história do bem comum vai contra isso. Segundo ele, Sim. temos todos que trabalhar juntos em um sistema secretista, aceitando que todos estejam absolutamente no mesmo nível, que nega completamente a proclamação do Evangelho. Então, é interessante que o Papa esteja se movendo nessa direção. Para mim também foi interessante que ele falava de fraternidade espiritual. Sim, fraternidade espiritual. Mas, afinal, o que seria isso? Significa que somos todos irmãos e irmãs no mesmo nível, não é? Sim. Nossa última esperança. Interessante. Nossa última esperança. Ele ressalta que um dos seus focos nessa jornada é a fraternidade, uma fraternidade espiritual, que, segundo ele, será evidenciada em sua viagem para Ur, o lugar de nascimento de Abraão. Também seria prioridade, segundo o cardeal Sacco, é o aspecto interreligioso da jornada, que prevê, entre outras, um encontro com o Ayatollah al-Sistani. Isso terá um grande impacto para cristãos e muçulmanos. Portanto, eles têm chamado Abraão, assim como já tem feito há muito tempo, como pai das religiões monoteístas do mundo. Sim. Você lembra que num dos nossos primeiros episódios do E aí, Professor, nós mostramos um link onde eles tinham uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita que estariam sendo construídas na Arábia Saudita. No esforço conjunto? Isso é na mesma linha. Sim. É como um Crislam, mas eles não podem usar esse termo porque precisam incluir a religião judaica também. Muito bem, isto é apenas para nos posicionar onde estamos no mundo hoje, assim como evidenciar o fato de que as pessoas estão considerando esta visita como a última esperança para a paz na Correto. Terra. Mas a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, isto seria um sinal de que o fim está chegando. Aqui temos mais um vídeo que gostaríamos de exibir, em que é feita uma tentativa
de linkar a maneira como os apoiadores do Trump pensam e agem com essa ideia da teoria da conspiração. Sabe, me parece que há um esforço muito bem ordenado no sentido de marginalizar qualquer forma de pensamento que possa representar um suposto perigo para o coletivismo, qualquer forma de separatismo, qualquer tentativa de se conservar os costumes antigos, qualquer coisa que se oponha ao grande recomeço, a esse novo jeito de pensar, à nova educação, deve ser marginalizada. E a melhor maneira de fazer isso é através da zombaria. Sim. Não é interessante que na Bíblia, a razão pelo tropeço de Pedro, veja, ele estava pronto Sim. para a guerra, pronto para empunhar a espada, pronto para cortar cabeças, mas só conseguiu uma orelhinha. Mas enfim, ele tropeçou por causa da zombaria. Essa é a maldição de todo grupo que é marginalizado. Normalmente, os indivíduos não suportam a zombaria. João se saiu bem sob essa ridicularização, por isso que ele pôde aguentar. Mas Pedro tropeçou. Qual é a sua opinião sobre a violenta insurreição incitada por Trump no Capitólio? Aquilo foi tudo mentira. Foi a esquerda, nós temos todas as provas, tem muitas provas. Dia 6 de janeiro foi um plano que foi pré-planejado pelos democratas. Eu sei que foi pré-organizado pela Antifa. O que você achou do que aconteceu no dia 6? No dia 6? 6 de janeiro, a violenta insurreição. O que você achou dela? Ah, é assim que vocês estão chamando de insurreição? Como você a chama? Bom, eu chamo de um movimento dos comunistas para fazer parecer que foi Trump que fez isso. É assim que eu chamo. Quantos apoiadores de Trump foram presos nisso? Bem, isso é o que vocês dizem. Eu não acredito nisso. Prove. E tem todos esses... Quer dizer, qualquer coisa que vocês digam, eu não acredito. Certo. Pra falar a verdade. Esses apoiadores de Trump estão em negação sobre o que houve no dia 6 de janeiro. E alguns acreditam em QAnon. O que vai acontecer em algum momento é que vai haver prisões, e isso vai incluir uma boa parte da mídia mentirosa. Mas isso aconteceu? As pessoas dizem isso por anos. E o que aconteceu? Não é por anos, não. Não é por anos, Desde 2017? Tem anos, sim. Acredite em mim, essa é uma seita de morte de 6.000 anos. Não tem como derrubar ela assim tão rápido. Percebo que a senhora é uma fervorosa apoiadora de Trump, certo? Sim. A senhora certamente admite que os invasores do Capitólio eram apoiadores de Trump. Não, definitivamente. Inclusive, você está falando com a pessoa certa, porque eu posso te enviar um monte de filmagens que mostram que aquilo foi tudo da esquerda. Ativistas do Black Lives Matter vestidos de apoiadores de Trump. A minha esperança é que o presidente Trump volte como o 19º presidente dos Estados Unidos sob a Comissão de 1776 e que ele tome posse no dia 4 de março. Essa é a minha esperança para o nosso futuro. Alguns também acreditam em uma nova teoria da conspiração em que Trump retornará como o 19º presidente no dia 4 de março. Por quê? Bem, eles interpretam mal uma lei de 1871. E acreditam que Ulysses S. Grant, que tomou posse no dia 4 de março de 1869, foi o último presidente legítimo dos Estados Unidos. Tudo isso talvez soe bizarro, mas discussões online sobre o dia 4 de março foi um fator contribuinte na decisão de manter a Guarda Nacional em Washington, D.C. Você se sentirá tola no dia 5 de março quando Biden ainda for presidente? Nesse caso, Trump tem um plano diferente em curso. Todo mundo continua dizendo que Trump tem um plano. Quando ele perdeu a eleição, disseram que ele tinha um plano. Trump não perdeu as eleições, não, senhor. Perdeu sim. Trump não perdeu as eleições. E é aí que nós discordamos. E é aí que eu acredito que as informações que Mike Lindell divulgou, ou do travesseiro, sobre todo o abuso e a corrupção e o roubo... Então você confia mais no homem que vende travesseiros do que nos oficiais republicanos da Geórgia? Com certeza. Mas você percebe que isso soa absurdo? Pois deixe-me dizer uma coisa. As pessoas na Geórgia são doentes. E enquanto a maior parte do mundo assiste com horror ao mortal golpe militar em Mianmar, isso é exatamente o que esses apoiadores de Trump esperam ver acontecer aqui, nos Estados Unidos da América.
Toda essa coisa com Biden, ele é como um presidente fantoche. Os militares estão no comando. Vai ser como em Mianmar, onde os militares estão fazendo sua própria investigação e, no tempo certo, vai haver uma restauração da República com o Trump como presidente. E o que está acontecendo país em Mianmar diferente. agora? O governo assumiu e estão refazendo as eleições? Você quer ver isso acontecer? Eu gostaria. Sério? Sabe por Sim. quê? Porque as eleições foram roubadas de nós. Eu nunca pensei que a CNN fosse me dar uma chance de falar a verdade. Que milagre! Deus seja louvado. Mas nós vamos dizer na nossa reportagem que QAnon é uma teoria da conspiração. A senhora não acredita que QAnon seja uma teoria da conspiração? Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu não sou muito do tipo que acredita. Eu preciso saber. Muito bem, Martin. O que você acha que a CNN tem em mente ao fazer um programa como esse? Desacreditá-los. Desacreditá-los, correto? Bem, entendam bem, nós não estamos dando crédito a essas pessoas, ok? A questão não é essa. Isso é um jogo. Sim. E eles têm muita experiência em jogar este jogo. Ao repetir uma narrativa uma vez após a outra, as pessoas finalmente serão canalizadas Exatamente. naquela direção. Agora, 4 de março já chegou, já passou. Uhum. Bem, e segundo a moça disse ali, deve haver um novo plano, Sim. e esses planos continuarão indefinidamente. Então, em certo sentido, ambos os lados estão em desacordo sobre algo que eles não entendem completamente. Uhum. Qual seria a agenda real por trás de toda essa excitação Sim. que eles estão incentivando? Para desacreditar essa linha de pensamento. Porque o que eles fizeram com o movimento millerita? Eles colocaram A junto mesma coisa. para descreditar tudo. Eles ligaram com QAnon e agora eles continuam E descreditando. como aquela moça disse, não se pode simplesmente desmantelar uma questão de 6.000 anos simplesmente assim. Portanto, o que é interessante para mim é que eu vejo elementos da verdade. Sim. E é isso que torna a questão toda tão interessante. O elemento da verdade é que existe uma degradação na moralidade no Com mundo. certeza. Ninguém pode negar isso. Existe um movimento no sentido de criar uma forma de um novo programa a partir do caos. Este sempre foi o plano maçônico. Ordo ob Chaos. Se houver caos, então tem-se a oportunidade de se criar uma nova ordem das coisas, ou seja, um grande recomeço. Correto. Uma mentalidade completamente nova. E essa nova mentalidade trará a fraternidade em nosso Sim. mundo. O bem Bem comum. comum. E então, quando todas essas facções forem finalmente removidas da sociedade, finalmente poderemos seguir em frente. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Porque se você permitir que todas essas injustiças no mundo aconteçam, se você permitir essa degradação na sociedade, do jeito que está acontecendo, ao mesmo tempo você estará em rota de colisão, com este livro. Porque então você vai tentar desacreditar o que esse livro diz. Exato. Portanto, não estamos escolhendo um Não. lado aqui. Estamos apenas observando o jogo. Exatamente. E é isso que está acontecendo. Então não seja apanhado por isso. Não se prenda a alguma coisa que seja irrelevante. Devemos avaliar com cuidado este sistema, pois há alguns pontos nele que são relevantes. Sim. A grande pergunta é: para onde isso está nos levando? Então, voltando a falar da questão da moralidade, Uhum. ninguém pode negar que o mundo tornou-se um lugar muito estranho, certo? Correto. É. Alguns anos atrás, quando uma criança nascia, você sabia imediatamente qual era o sexo dela, não é? Não costumava ser algo tão difícil.
determinar o gênero da criança. E uma vez determinado o gênero, o que levava poucos segundos, então você saberia se deveria pintar o quartinho de rosa ou azul. Era assim que funcionava. E também o tipo de brinquedos que haveria no quartinho, se bonecas ou outras coisas, como carrinhos e guindastes, coisas assim. Mas agora as coisas mudaram. Essa notícia diz: uma lei da Califórnia pretende multar lojas em $1.000 por separar os brinquedos por gênero. As lojas não precisariam mudar os seus produtos, porém, esses produtos não deveriam ser exibidos da maneira como têm sido tradicionalmente exibidos, para meninos e meninas. A Hasbro, uma empresa que tem feito brinquedos de formas de batata por aproximadamente 70 anos, anunciou na semana passada que seu famoso brinquedo Senhor Batata receberá um novo nome sem classificação de gênero. Será apenas cabeça de batata. O pronome Senhor não existirá mais. A mudança seria aplicada nas caixas ainda este ano. O problema, Martin, é que a batata é muito masculina. Mas é claro que eles podem mudar isso, eles podem acrescentar uma peruquinha na batata. Houve um filme, Toy Story, no qual havia um tal senhor cabeça de batata e uma senhora cabeça de batata. Então talvez eles vão mudar o nome dela também. Pois é, você não deveria eliminar o senhor sem eliminar também a senhora? Isso seria discriminação, não é? Mas enfim, quando analisamos tudo isso, no mundo em que podemos escolher entre o banheiro masculino e o feminino, isso é ridículo. O próprio Joe Biden deixou claro que devemos ter a opção de escolher entre o banheiro masculino e feminino, mas antigamente você estaria em apuro se entrasse em banheiro errado. Mas isso já era. Portanto, será que há uma mudança na moralidade? Com certeza. E de onde nós tiramos o padrão da moralidade? A norma da moralidade está registrada bem aqui neste livro. E isso está sendo contra o que esse livro diz. As pessoas, porém, alegam que isso aqui é um sistema patriarcal. Então, quem é que vai querer a um velho sistema patriarcal? Ora, as mulheres não tinham um papel proeminente na Bíblia? Não haviam profetisas? Sim. Não é mesmo? Débora não foi uma juíza de Israel, então ela era uma líder, alguém Correto, proeminente. mas isso não mudou o fato de que Deus estabeleceu uma ordem nas coisas. Não era uma ordem de submissão, Não. pois Eva veio do lado de Adão. Ela não saiu da planta dos pés dele, mas ela veio do lado dele. E os dois deveriam ser um. Então, a Bíblia é muito equilibrada, mas não equilibrada o suficientemente para algumas pessoas. Este artigo é interessante. Veja, não estamos tomando lado aqui no que tange a como pensamos sobre essa moralidade. Estamos apenas divulgando o que está acontecendo. Este artigo aqui tem o título muito interessante. Trio poliamoroso gay diz que não há nenhum problema que seus filhos tenham 3 pais. No novo livro, 3 Pais e um Bebê, que deve ser lançado na semana que vem, um dos pais, Dr. Ian Jenkins, detalha a jornada reprodutiva que ele e seus parceiros embarcaram a fim de tornarem-se pai de sua filha Piper, que agora tem 3 anos. O trio agora também tem um filho de 1 ano de idade chamado Parker. Piper, que agora está na pré-escola, tem orgulhosamente dito aos seus coleguinhas: "Vocês têm 2 pais, eu tenho 3. Não estamos discutindo moralidade nessa questão, mas que os tempos mudaram, Com mudaram. certeza. Isso jamais seria possível há uma década atrás, ou 2 que seja. As coisas estão mudando. Muito bem, então já vimos que há esse plano de classificar as pessoas como
conspiradoras para conduzir as pessoas a pensarem de uma determinada maneira, a encararem a questão da moralidade de uma nova maneira. Então, há maneiras de impor essas mentalidades. Sim. Como é possível se impor esse novo pensamento? Bem, a crise do Covid serviu muito bem para esse propósito. Aqui está mais um artigo que fala sobre a Europa. Todos concordam com passaportes vacinais, diz Merkel, no encontro da União Europeia. E não há apenas a União Europeia. O país de Israel também introduziu essas coisas, assim como muitos países aqui na África. Esse tal passaporte está na agenda deles. Angela Merkel diz que tal sistema poderia ser implementado já neste verão. Parece que eles estão com pressa Sim. para implementá-lo, não? Ursula Leyen, presidente da Comissão Europeia, louvou Israel pela implementação dos passes verdes, um sistema no qual o governo rastreia e documenta o histórico de vacinação do indivíduo, a fim de facilitar viagens ou de entrar em sinagogas, teatros, concertos ou mesmo em academias. Bom, aqui em nosso país, eles prometeram que isso não seria forçado. Sim, que não seria obrigatório. Não seria obrigatório, mas há muitos meios de se fazer isso sem a imposição do governo, como no caso de Israel. Sim, e o contrário de ser obrigatório é restrição. Correto? Gavin Williams, secretário de Educação, apoia o plano de tornar obrigatório o uso de passaporte para se ir a restaurantes, cinemas, teatro. Disse ele, eu acho que eu faria qualquer coisa a fim de poder frequentar esses lugares novamente. Aqui está uma forma de coerção. E é interessante que há tantas notícias sobre isso, mas não vamos mostrar todas aqui, sobre a eficácia de todas essas regras e legislações que têm sido implementadas. E como o lado negativo dessas regras tem sido amenizado, Sim. e de como o lado positivo tem sido exaltado. E é interessante que se você falar sobre qualquer uma dessas coisas, você é silenciado. Exato, você não pode mais falar dessas coisas. Existem estatísticas saindo aí que revelam o lado negativo, revelam até índices de óbito, mas não vamos falar sobre essas estatísticas hoje, pois não queremos ser cancelados. Mas as pessoas deveriam dar uma olhada e ver o que está acontecendo no mundo. Será que isso é realmente necessário? Até casos em que processos chegaram até a Suprema Corte contra o governo. Mas a questão é que o Vaticano sempre está envolvido. Sempre. Sempre, sempre envolvido. E este é o foco de nossa conversa. Sempre envolvido. E a Bíblia nos diz que ele estaria O tempo envolvido. Seria isso uma conspiração? A menos que você veja toda a Bíblia como uma conspiração, não dá para É dizer. apenas o fato. É o É fato. como aquele vídeo que mostramos no começo. Ele falou a verdade. Sem vacina, sem trabalho. O Vaticano pega pesado com os antivacinas. O Vaticano disse aos seus empregados que podem perder seus empregos caso se recusem a tomar a vacina do Covid-19, sem uma razão legítima. Um decreto do cardeal Giuseppe Bertello, governante efetivo da cidade do Vaticano, disse que tomar a vacina era a escolha responsável, por causa do risco de causar dano a outras pessoas. Outro dia eu li um artigo interessante sobre a coletividade. E o artigo dizia que o coletivo não existiria sem o indivíduo. É verdade. Não é mesmo? Aonde está a base? Está no coletivo ou no indivíduo? O É coletivo. claro que para o Vaticano só existe o coletivo, mas segundo a Bíblia, é o indivíduo, Exatamente. pois deve haver uma escolha individual. Assim sendo, será que o coletivo tem o direito de forçar o indivíduo? Aham. Essa é uma pergunta muito boa.
especialmente quando a consciência está envolvida. Será que a história prova que a maioria está sempre correta? Não. Não. Infelizmente, não é assim Tá que bom, é. mas não me mencione, ok? O Vaticano tornou a vacinação contra o Covid obrigatória para os jornalistas que acompanharão o Papa Francisco em sua viagem ao Iraque. É interessante que os fabricantes das vacinas dizem que não há garantias que ela o impedirá de transmitir o vírus. Aham. Mas, enfim, sendo assim, o interessante é notar o Vaticano lidera pelo exemplo. Sim. E as nações estão todas cantando a mesma canção em relação a esse assunto. Agora, é claro que você tem que ter certeza de que as pessoas irão se adequar a essa nova diretriz. E é aí que entram as redes de espionagens. Nosso relatório recente estima cerca de 1 bilhão de câmeras de segurança no mundo, 18% delas aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só perdem para a China, no que diz respeito a ficar de olho nos seus cidadãos. Não se engane, o grande irmão está assistindo. De acordo com a Safety.com, o americano comum é pego em câmera 238 vezes por semana. E é assim que essas 238 filmagens se acumulam. As câmeras te capturam em casa ou na sua vizinhança 14 vezes por semana, 160 vezes atrás do volante. Enquanto você trabalha, câmeras podem te capturar 40 vezes, ou até mais se você trabalhar nas áreas de varejo, viagens ou alta segurança. E 24 vezes por semana ao fazer compras ou outros afazeres. Neste momento, nós temos cerca de 15 câmeras para cada 100 habitantes dos Estados Unidos, cerca de 15 milhões de câmeras, e isso é mais câmeras per capita do que qualquer país do mundo, inclusive a China. E a preocupação básica é que nós vamos perder nossa privacidade e nos tornar um país diferente do que sempre fomos. Que do momento em que você pisa para fora de casa até o momento em que você retorna para casa à noite, todo momento da sua vida em público vai ser gravado, cuidadosamente analisado, assistido. Ele diz que frequentemente são programas de inteligência artificial que estão rastreando, não humanos. Computadores que analisam suas rotinas diárias, que entendem o que você está fazendo, carregando, vestindo, quem você é, quais são seus atributos, e gravando isso em algum lugar. Você não espera ter privacidade na rua. Então, se uma câmera captura o que você está fazendo na esquina, eu não acho que isso é uma intrusão na privacidade. O professor de Direito da UCLA, o Gene Volokh, acredita que os prós superam os contras. Ambos os especialistas concordam que a maior preocupação é o potencial para o governo rastrear os seus cidadãos sob o disfarce de prevenção de crimes. Nós estamos vendo muitas cidades como Chicago colocando câmeras policiais por toda a cidade e juntando elas em rede, unindo também câmeras particulares. Em alguns casos, as câmeras de interfone estão sendo interligadas em rede pela Amazon, que pega os dados das câmeras e põe na nuvem, potencialmente disponibilizando às autoridades. Parte da solução, segundo os especialistas, é os cidadãos se perguntarem várias perguntas antes de instalarem câmeras nas suas propriedades. Você confia no fabricante que talvez guarde as suas imagens em seus próprios servidores? Você confia na internet? Porque qualquer câmera que esteja conectada na internet é passível de ser hackeada. E você confia no governo, que em muitos casos pode usar um mandado para acessar o que a sua câmera captura? O nosso objetivo aqui, Martin, não é ficar repetindo a mesma história de novo e de novo, Aham. mas mostrar que a Bíblia previu que rico ou pobre, não importa. Você não terá permissão de fazer parte de alguma atividade, como, por exemplo, comprar ou vender, como é dito na Bíblia. Ou, se preferir, você não poderá ir ao cinema, ao mercado, no shopping, se você não se adequar ao sistema. E será que eles já possuem os Sim. meios para impor isso? E talvez é importante reiterar que
Eventualmente, isso que nós temos falado do domingo, a legislação do domingo e tudo isso, não será uma coisa nova. Será simplesmente um novo passo. Essas coisas já estão sendo implementadas nesses níveis, então quando isso acontecer, apenas será um próximo passo. As pessoas não ficarão tão assustadas. Exato. Então a pergunta é, estamos vendo esta tendência? O declínio da moralidade, o sistema de vigilância, a nova maneira de pensar, a condução a um sistema de fraternidade, o bem comum exigindo que certas medidas sejam tomadas para salvar o planeta, acabar com o crescimento global, uma legislação dominical fazendo parte de tudo isso. Será que vemos esta tendência? Sim ou não? Com certeza, sim. Quantas vezes já não nos perguntaram em relação a este decreto dominical? Aí vem vocês de novo falando sobre esse decreto dominical mais uma vez. Isso não é importante para as pessoas. Que diferença faz o dia de guarda? Por que insistem nessa questão do domingo? Talvez deveríamos gastar um tempo para esclarecer isso. Será que é só uma questão de dia? Ou será que tem um significado muito mais profundo? Muito bem, legislações dominicais têm sido parte da humanidade por muito tempo. Sim. E veremos em breve que eles estão celebrando, ou melhor, celebraram os 1700 anos da lei dominical. Está aí há muito tempo. A Bíblia, porém, indica claramente que no fim dos tempos haverá um decreto universal que implementará a marca da besta. Uhum. A questão da marca é muito importante. Quando Roma declara com todas as letras que o domingo é a marca de sua autoridade e que a mudança do sábado para o domingo é prova do fato de que ela possui essa autoridade, então a palavra autoridade torna-se o cerne da questão e não mais a palavra dia. Quando a autoridade torna-se a prova de que podem alterar um dia, o que é mais importante, o dia ou a autoridade? A autoridade. Muito bem. Vamos voltar um pouco na história. Vamos conversar um pouco sobre isso. Ao lermos Gênesis capítulo 2, já lemos muitas vezes, mas eu vou ler mais uma vez. Gênesis capítulo 2. E diz aqui que os céus e a terra estavam terminados. Essa palavra é importante, terminados. E todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E tem sido assim desde o início. Muito bem, isso se aplica a quanto da humanidade? Toda ela, pois havia apenas Adão e Eva. Sim. E através de um sangue, Deus criou todas as nações. Portanto, o sábado era para quem? Para a humanidade. Para todos. Para todos. E o sábado é o símbolo da sua criação. Ao irmos para Êxodo capítulo 20 e observarmos os 10 mandamentos, 2 dos mandamentos são bastante longos e estão na primeira tábua. Sim. Diz ali, de maneira bem clara, não podemos fazer ídolos para adorar. A idolatria é bem descrita nesse mandamento. E esse mandamento foi removido. Outro dia nos fizeram uma pergunta que ainda não respondemos, sobre o porquê os 10 mandamentos permanecem inalterados na Bíblia Católica. Bem, veja que eles não alteraram lá na Bíblia, não. Mas eles foram alterados no catequismo da igreja. E com que autoridade? Correto.
Está no catequismo. Pois o catequismo é a crença dela. Sim. E você deve se submeter à crença. E eles possuem um verdadeiro conselho interno que impõe as crenças do catequismo da igreja. Pois o catequismo é colocado acima das Escrituras. Muito bem, o segundo mandamento removido. E o quarto mandamento, que também é um longo mandamento, explica o sentido do sábado, no qual devemos parar de trabalhar. Ou seja, não devemos trabalhar para termos um relacionamento com Deus, mas desfrutar deste relacionamento. Ele também serve para lembrá-lo de onde você veio. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E então ele procede dizendo o que não deve ser feito e então diz assim: pois em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, ou seja, tudo. E então ele descansou no 7º dia e o declarou sagrado, colocando-o à parte. E então temos o selo de Deus. Temos o selo de sua autoridade. Ele é o Deus Criador. Foi Ele quem criou. Portanto, ele tem o direito de escolher qual dia deve ser separado. Correto? Este é o selo de autoridade. Agora, qual é o selo de autoridade de Roma? A alteração do dia. O X da questão não é o dia. O dia é apenas uma Sim. consequência. O que está por trás dele é a autoridade. Exatamente. Portanto, quando você se intromete na autoridade de Deus, quando você nega a autoridade de Deus, então você está atacando a autoridade do seu Criador. Se formos a Deuteronômio capítulo 5, onde a lei foi mais uma vez escrita pelo dedo de Deus nas novas tábuas, porque Moisés quebrou as primeiras, que na verdade era um símbolo do quebrantamento da lei de Deus, porque eles quebraram a lei, não é? Quando Moisés jogou a lei e a quebrou, ele não pecou. Aquele ato foi um símbolo do quebrantamento da lei. Agora, note que as palavras da segunda tábua são ligeiramente diferentes. Diz assim: lembre que você foi escravo no Egito, que eu, o Senhor, o seu Deus, o tirei de lá com a minha força, e é por isso que eu te mando guardar o sábado. Portanto, o sábado tornou-se não apenas o símbolo da criação, mas também o símbolo da redenção. Sim. Quantos redentores existem, Somente Martin? um. Ué, eles não dizem que há uma fraternidade e o caminho de todos levam ao céu? Mas a Bíblia é clara que há apenas um homem debaixo do céu e da terra pelo qual somos salvos. E a Bíblia não diz que é justamente esse Redentor, o Senhor do sábado? Correto. Então, quem tem a autoridade para proclamar o dia separado para descansarmos nas obras de Deus? E quem tem essa Jesus. autoridade? Jesus. Sim. Agora, quem reivindica essa A autoridade aqui Igreja na Terra? Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Romana. Portanto, esse é o conflito de Sim, e autoridades. se houver fraternidade, então esse verso de que somente pelo nome de Já Jesus era? você pode ser salvo, Tem que sair. ser removido. O que aquele ministro francês disse sobre a lei de Tem de Deus estar sujeita à lei do país. não é exatamente a mesma coisa? Uhum. Quem você está atacando? A Deus. A autoridade de Sim. Deus. Agora, qual a lei nos 10 mandamentos dá validade e força a todos os outros mandamentos? O quarto mandamento. Somente o quarto mandamento. Sim, somente porque qualquer outro líder ou Deus poderia ter escrito qualquer um dos outros 9. Exato. Portanto, a autoridade de toda a lei de Deus depende do quarto mandamento. Quem está falando ali é o Criador. Sim, Eu fiz. E o que ele fez? O céu, a terra e tudo o que há neles. Portanto, eu lhe mando, eu lhe ordeno,
Eu lhe lembro, guarde o quarto mandamento. Agora, quando a humanidade atacou esse mandamento no passado, houve muito tumulto e sangue derramado. Pegue os valdenses, por exemplo. Quantos deles morreram? Os albigenses e outros. A Igreja do Leste, a Igreja da Etiópia. Quanto sangue derramado por causa do sábado e domingo? Mas até agora tem sido apenas partes do mundo. Sim. Certo? Mas, Martin, quando o mundo todo decidir negar os mandamentos de Deus e livrar-se deles, então o mundo inteiro, como se fosse negará a lei de Deus. Correto. E dará essa autoridade a uma outra pessoa Sim. que reivindica ter mudado o dia de adoração como prova de sua autoridade. É um conflito de autoridades. Portanto, é uma coisa séria. Com certeza. Mas por que será que esse conflito tem sido deixado para o último minuto? Por que esse embate não ocorreu antes? Bem, na verdade, ele ocorreu. Já houve leis na Europa, já houve leis nos Estados Unidos, bastante estritas, diga-se passagem. Em nosso próprio país, quando eu era um jovem que ainda vivia nesse país, também E eu havia me leis lembro dessas leis dominicais. mesmo na minha juventude. A avó da minha esposa a proibia de costurar no domingo, porque a agulha, dizia ela, furava o olho de Deus. Não se pode fazer nada disso no domingo. E estão trazendo de volta essa questão. Mas agora, porque está acontecendo numa escala universal, o mundo está dizendo de maneira universal, nós não aceitamos a autoridade de Deus. É o último passo da grande apostasia. Há tantas leis saindo por aí, por causa das quais as pessoas dizem, o que está acontecendo com o mundo? Lembra daquele vídeo sobre a moralidade, os seguidores de Trump? Eles estão dizendo o que está acontecendo com o mundo. Por que Deus ainda não interviu? É porque até o momento ainda não houve uma rejeição universal de sua autoridade. Mas como fazê-lo? Se você tivesse apenas uma chance de atacar a autoridade de Deus e eliminá-la da sociedade, que lei você faria? Que você não guarde a lei, o dia, que reconheça Ele como o verdadeiro Deus Criador. Então você faria um Sim. decreto dominical. É o último passo. É o último passo. E tendo feito isso, Sim, porque se você dissesse, ok, eu quero negar a lei do não furtarás, mas isso é uma lei do país também. não há nada de diferente. Mas com o decreto dominical, você está negando a autoridade de Deus. E é por isso que esse decreto é coisa séria. E foi por isso que eu mesmo tive que mudar a minha visão. Não apenas de um ateu para um crente, mas também no sentido de reconhecer quem me criou e quem me salvou. E a única forma de fazê-lo é obedecendo a lei da maneira como Deus a escreveu e não a alterada Sim. pelos homens. E para aqueles que têm um problema com nós falando sobre o assunto do domingo, é melhor apertar os cintos, porque não vai acabar Não aqui. vamos parar, vamos falar de novo e de novo. É como falarmos do papado. Não vamos parar de falar Não. sobre ele, pois ele é o pivô de tudo isso. E é isso que nós temos que estar olhando, porque as pessoas estão se maravilhando por essa besta. Exato. Este é um artigo da Newsdays sobre o que está acontecendo em Trindade e Tobago. Bem, você pode dizer, isso é lá no fim do mundo. Mas se este assunto está afetando o mundo inteiro, então a coisa muda de figura. Vamos ver. Vamos guardar o domingo como sagrado. O domingo é a alma da nação. Ele é muito mais do que uma preocupação de um grupo fanático religioso. Há uma razão por que esse dia foi costurado no tecido de nossa sociedade. Nós temos que salvar o domingo. Historicamente, a prática de reservar um dia para o descanso foi a melhor coisa para uma jovem nação.
É bíblica em sua intenção e econômica em seu efeito. Ela traz benefícios imensuráveis, como descansar das labutas da vida e nos conectarmos com o divino. Em tempos antigos, a lei que protegia o domingo limitava o trabalho e a abertura de bares e negócios. Mas desde então, nós nos esquecemos da importância desse dia. As antigas ordenanças foram abandonadas nos empoeirados cantos das leis. O direito comum, como um astuto reflexo da alma das intenções dos homens em seus deveres normais, tem revelado em que ponto estamos como nação. Não seria então prudente e justo preservarmos a santidade do dia chamado domingo? Sejamos nós, o remanescente, a assegurar esse dia como sacramento de nossa sociedade. Preservemos a santidade do domingo em seu lugar de direito, tão central na resolução de problemas de nossa nação. Devemos preservar a ordem das coisas, caso contrário, a desordem nos destruirá. Salvemos o domingo pelo bem de nossa nação. Discurso muito interessante. Então, a desordem nos destruirá. Portanto, precisamos de uma nova ordem. Correto. Precisamos de uma ordem a partir do caos. E também tem... Sejamos o remanescente que guarda esse dia sacrossanto para a nossa sociedade. Correto? A Bíblia também se refere a um remanescente que guardará a totalidade dos 10 mandamentos no tempo do fim. Correto? Vamos ouvir o discurso da primeira-ministra de Barbados e preste atenção, pois ele afeta o mundo inteiro. As pessoas estão fazendo tremendos sacrifícios pelo bem da nação. E ao agradecer a tantos outros esta noite, eu quero agradecer a maioria de vocês, barbadianos, que literalmente aceitaram o chamado e o posicionamento do Estado, e garantiram que, em muitas instâncias, vocês também se tornaram parte do nosso esforço nacional de conformidade, garantindo que as pessoas que estão fazendo a coisa errada, que vocês estão dizendo para nós e dizendo para elas também. Ao mesmo tempo, meus amigos, eu também respondi para o ministro da Saúde, que foi questionado sobre não termos atividade comercial em supermercados, lojas de ferramentas ou qualquer loja nos domingos a partir de agora. Portanto, quando eles reabrirem em 1º de março, eles abrirão de segunda a sábado, mas não haverá comércio nos supermercados aos domingos. Nós sentimos que os trabalhadores ali e as pessoas que monitoram, eu peço aos barbadianos que pensem nas pessoas que têm que trabalhar como monitores, têm que trabalhar na segurança, têm que trabalhar em supermercados, eles também estão sob pressão. E que eles tenham o domingo como dia de descanso enquanto lutamos com isso, e vamos considerar o domingo como um tempo de nos possibilitar seguir em frente. É interessante que ela menciona até mesmo a vigilância, que não apenas denuncia para nós aqueles que não estão se adequando, mas denuncia para eles. Portanto, a nação precisa se envolver, precisa estar toda sintonizada. Os cidadãos devem se policiar e o domingo deve ser o dia de descanso. Para o bem comum de todos. Correto? Muito bem, então vamos de Barbados para o continente europeu. Esta aqui é uma lei na Espanha. Desde quando você descansa aos domingos? O ato pelo descanso aos domingos tem sido obrigatório já há 100 anos atrás. Amanhã, dia 4 de março, é o aniversário da lei que mudou o paradigma de trabalho na Espanha. É a lei do descanso dominical, que introduziu a proibição do trabalho aos domingos, independentemente das atividades econômicas, algo impensável anteriormente. Mas desde quando essa lei vigora? O ato para o descanso dominical foi introduzida em 1890. No entanto, a lei não foi aprovada pelos partidos, o que aconteceu apenas em 12 de dezembro de 1903. Naquele dia, o Congresso aprovou a lei que proíbe o trabalho aos domingos, mas foi promulgada no dia 3 de março e foi publicada no Diário Oficial em 4 de março do mesmo mês e passou a vigorar no domingo de 11 de setembro daquele ano. Muitas dessas leis já estão nos livros. Por exemplo, as leis azuis dos Estados Unidos e em muitos outros países, elas já estão lá. Elas estão adormecidas, apenas aguardando para serem decretadas.
Mas a pergunta é, existe algum movimento para ativá-las? Sim. Afinal, por que esses artigos estariam pipocando em todas as partes do mundo? Sim, e uma das principais forças motrizes para reavivar essas leis são as mudanças climáticas. Agora vamos para os Estados Unidos. Avançando no Senado de Oklahoma, um projeto de lei do senador Adam Pugh pretendia permitir o comércio de carros aos domingos. Tal projeto permitiria o comércio de carros aos domingos? Em reação a essa ideia, sou levado a expor algumas opiniões pessoais. Antigamente, em minha vida, eu pastoreei uma igreja e ainda carrego a bata, figurativamente falando. Todos nós deveríamos saber que as raízes das leis dominicais, também chamadas de leis azuis, são de um tempo quando a Constituição Federal proibia imposições religiosas aplicadas apenas ao governo federal. O fato de alguns estados terem estado passado o domingo ou as leis azuis para o propósito de encorajar a adoração não era visto como sequer um problema. Dito isso, existe uma justificação ampla e secular para legalmente se estabelecer um dia de descanso. Justificação secular? Um dos meus avós era um vendedor de carros e, apesar de não ser um homem de igreja, ele era grato por ter um dia em que poderia ficar com a sua família. Esse argumento tem sido sempre o argumento da Igreja Católica. Precisamos do dia da família, de um dia de descanso. E nós veremos ainda, mas não foi essa também a mesma ideia inicial de Constantino? Exato. Foi exatamente o que ele fez. Aqui temos a Aliança para o Domingo Livre, março 2021. O Domingo Livre celebra o aniversário de 1700 anos, em que em 3 de março de 321 d.C., e aí ele prossegue explicando o que Constantino fez neste ano e etc. Ao promulgar o decreto, e segundo eles, o domingo deveria reter essa lei. Portanto, é um movimento massivo por todo o mundo. Sim, e agora esse grupo, essa Aliança para o Domingo, vai fazer a sua celebração no 3º de março. Mas sabe, as pessoas vivem perguntando, e os muçulmanos? Eles guardam a sexta? Não, não guardam. Eles têm um breve período de adoração na sexta, mas suas lojas permanecem abertas. E quando é o Dia Internacional de Descanso para o Sistema Bancário? Domingo. Portanto, isso é universal e já está entrincheirado em cada nação deste planeta. É somente um pequeno passo, com a iniciativa correta, para finalmente estabelecer um decreto universal, que então irá comprometer a autoridade de Deus. E a perseguição será parte disso aí. Certamente, você será vigiado pela sua família. Quando essas celebrações recentes ocorreram na Europa, que comemoraram os 1700 anos do decreto de Constantino, vejam o que uma porta-voz da Aliança disse. Olá, meu nome é Alex e eu sou assessora política na COMICE, que é a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão sofrendo de pobreza e solidão. Por isso, precisamos de fraternidade mais do que nunca. Temos que cuidar uns dos outros, porque somos todos membros de uma família humana. É por isso que na Comissão nós estamos empenhados em promover o domingo como um dia de descanso comum na União Europeia. Um dia que dê tempo à família e à vida espiritual. Um dia para experimentar a amizade social e a fraternidade. Note as palavras que ela usou. Fraternidade, bem comum, todas elas. Essa organização é chamada Comece e apenas reverbera aquilo que o Vaticano já diz. Correto. Então, de novo, sempre temos a figura central do Papa empurrando essa agenda nos bastidores. E aqui há um outro vídeo. 1700 anos de Domingo Livre. Agora, nos acompanhe enquanto vemos algumas coisas aqui.
Finalmente domingo. A família Zoneman senta-se para um café da manhã com calma. Finalmente um domingo livre, no qual podemos sentar como família em volta da mesa de jantar e aproveitar o tempo juntos. Em dias de trabalho, a senhora Zoneman trabalha como vendedora numa loja. Quando ela chega em casa no sábado à noite, as suas crianças já estão dormindo. Mas no domingo, ela finalmente tem tempo para a família. O senhor Zoneman é cabeleireiro. Frequentemente, ele passa 10 horas em seu salão até que seus pés doam. Mas no domingo, ele pode descansar as pernas. Eles disseram que aquela mulher trabalha o dia inteiro na loja, então ela chega em casa cansada, as crianças já estão dormindo, ela não tem tempo para a família. E o marido é um cabeleireiro que fica lá de pé 10 horas por dia, mas no domingo, finalmente, ele pode sentar e aproveitar sua família. Portanto, estes são os argumentos para o domingo livre. Vamos continuar assistindo. Se o domingo não existisse, deveria ser inventado. E quem inventou o domingo? Ah, isso é uma outra história. Agora, ele diz, se não existisse o domingo, teríamos que inventar um, porque a humanidade precisa dele. Então a filhinha pergunta, de onde ele vem? E agora lhe dará a história. E veja bem como ele explica a sua história. Biblicamente, tudo começou com a criação. Depois que Deus criou a terra em 6 dias, ele terminou sua criação com um dia de descanso. E assim como Deus, os seres humanos também devem descansar no 7º dia. Tudo começou com a criação. Você vê os 6 dias acontecendo e no 7º dia, Deus descansou. Mas as coisas precisam mudar porque, obviamente, temos que mudar o 7º dia para o 1º. Então, vamos ver como eles explicam isso. E é por isso que os judeus comemoram há mais de 3.000 anos o sábado no 7º dia da semana. De sexta à noite até sábado à noite é o descanso sabático. Portanto, de acordo com a Bíblia, os judeus guardavam o sábado por 3.000 anos. Eles guardaram o 7º dia, que é o sábado, como conhecemos. Agora veja como ele desenvolve. No começo do cristianismo, o domingo, dia da ressurreição, desenvolveu-se como um feriado semanal. Mas no início, ele não era um dia livre. Ele passou a ser dia geral de descanso sob o reinado do imperador romano Constantino. Então, através da dispensação cristã, o dia desenvolveu-se até o domingo, mas não havia uma lei para estabelecer isso. E essa lei surgiu sob a liderança do imperador Constantino. Em 3 de março, no ano 321, há 1.700 anos atrás, criou Constantino a primeira lei de proteção ao domingo. Todos os governantes, habitantes e comerciantes devem descansar no venerável dia do sol. Constantino emitiu um decreto, no qual deveria haver descanso no venerável dia do sol. Eles admitem claramente que era um dia em que os pagãos adoravam o sol. É a adoração ao sol. Ao longo da Idade Média, já existe uma abundância de leis sobre o domingo. Carlos Magno dá aos seus súditos instruções exatas sobre os trabalhos que seriam tabus no domingo. Carlos Magno, na Idade Média, foi o primeiro a expandir essa questão e deixou claro aquilo que era permitido e o que não era permitido. Portanto, aos domingos, não era permitido tosquiar ovelhas, não era permitido lavar suas roupas, limpar a casa ou plantar. E quanto aos homens, não eram permitido construir casas, cortar árvores, não podiam arar, não podiam trabalhar seus campos. Portanto, haviam regras bem restritas, porém diferentes daquela de Constantino, pois nela os trabalhadores poderiam trabalhar no campo. Aqui, porém, a lei tornou-se mais restrita. Na era moderna, o domingo foi fortemente contestado. Os revolucionários franceses quiseram eliminá-lo completamente. E essa semana de 10 dias, com 9 de trabalho e 1 de descanso, encontrou pouca empolgação. Portanto,
Os tempos mais recentes, na Revolução Francesa, tentaram eliminar a semana de 7 dias e estabelecer uma de 10 dias de trabalho. Mas, obviamente, não foi bem aceita. No começo da Revolução Industrial, o proletariado tinha que trabalhar numa semana de 7 dias. No ano de 1839, o rei da Prússia proibiu pelo menos o trabalho das crianças no domingo. E então, na Alemanha, durante a Revolução Industrial, as máquinas precisavam continuar funcionando, e então o trabalho tornou-se comum durante os domingos, mas pelo menos proibiram as crianças de trabalhar. Uau! No final do século XIX, a maioria das engrenagens para nos domingos e festas mais uma vez. Em 1919, o domingo pela primeira vez chega a nível constitucional, como dia de folga e edificação espiritual. E então, em 1919, o domingo finalmente volta à lei. E no artigo 139, tornou-se um dia de descanso reconhecido por lei. E isso vale ainda hoje. O domingo é e permanece livre. E essa lei vale até hoje. Já está nos livros da lei, já está lá. O Tribunal Constitucional vê a proteção do domingo como um direito fundamental, básico e da dignidade humana. Por isso, o trabalho no domingo somente é permitido quando é para o bem comum. Portanto, há muitas razões, de acordo com os direitos humanos, pelos quais você deveria guardar a lei, e os únicos trabalhos permitidos são os trabalhos necessários para o bem comum. Ok. Todas essas leis já estão lá. Não simplesmente por interesses financeiros. E com isso, a coisa fica tão clara como o sol. O domingo pertence a nós e não à economia. E assim, essa questão é mais clara do que o sol. O domingo pertence a nós e não à indústria. Então, por que a mamãe às vezes tem que trabalhar no domingo? Infelizmente, existem muitas exceções, principalmente na área de varejo. Mas então por que a mamãe precisa trabalhar aos domingos? Porque há muitas exceções permitidas. E precisamos mudar isso. Também existe a Aliança pelo Domingo Livre, feita por igrejas e por sindicatos. Além disso, se engajam o setor da indústria, esporte e cultura, para um domingo como dia de descanso em comum. E é por isso que temos essa organização que inclui sindicatos e até as empresas esportivas no mundo estão lutando pelo domingo. Todos nós devemos cooperar para que o domingo continue a ser o domingo. Que legal! Então é melhor começarmos agora mesmo. Devemos todos fazer a nossa parte para que o domingo permaneça como dia de descanso. Maravilhoso! Vamos começar agora mesmo. E então há essa cena de descanso. E agora vamos ver o que é permitido aos domingos. Agora, fica evidente que esse vídeo foi direcionado à juventude, não é? Devido aos bonequinhos de massinha. Toda a família estava ali unida, fazendo perguntas. Mas a Aliança para o Domingo Livre, que celebra os 1700 anos da lei promulgada por Constantino, quer se certificar de que as pessoas entendam o significado do domingo. Então, eles também fizeram um vídeo sobre o que é permitido, a fim de fazê-lo atraente, não é mesmo? É necessário mudar a mentalidade. Vamos assistir.
O que eu acho interessante neste vídeo é que não há menção alguma de religião. Apenas uma parte bem Uma pequena. pequena parte. E se você comparar o sábado bíblico com esse domingo que eles estão querendo, é quase como se você pudesse É um dia relaxar muito no mundano, domingo. não é? Sim. Jogos, Notou como eles estavam esportes. empolgados ao assistirem um evento esportivo na televisão? Bem, nós já falamos sobre esportes aqui e eu sei que é um tema muito delicado para muitos. Mas a verdade é que ele pode agredir o segundo mandamento: não farás ídolos para ti. O esporte pode se tornar um ídolo tal que consome a sua vida toda. Eu me lembro de quando eu era jovem, o quanto eu era fanático sobre esportes. Eu poderia arrebentar com a minha televisão se o meu time perdesse. Eu acho... Eu era do mesmo Você jeito. também era assim, não é? Mas, no fim das contas, é irrelevante. É só um jogo. Quem importa se um time perde e o outro ganha? Talvez você tenha sorte se o seu time ganhar 2 anos seguidos. Bem, Mas, enfim, faz parte da idolatria. O domingo não é a mesma coisa que o sábado. exatamente. Você não pode comparar o que você viu nesse vídeo sobre o que fazer no sábado. O sábado foi separado Para Deus. para ser um deleite em Deus. E também podemos fazer muitas dessas coisas. Podemos caminhar na natureza, você pode descansar no sábado, mas é essencialmente um tempo para ser passado com Deus, na natureza dele, na palavra dele, contemplar o caráter dele e estar com pessoas que também adoram ao mesmo Deus. Em vez de tentar encaixar Deus nesse dia, este dia tem de ser sobre Deus. Muito bem colocado, Martin. Mas voltemos ao aspecto religioso, porque por detrás deste movimento está aquele que reivindica ser o vigário de Cristo na Terra. Uhum. Este é o noticiário do Vaticano, de 4 de março. Bispos da União Europeia conclamam as nações a protegerem o domingo livre de trabalho. A palavra nações está no plural. Sim. Isso só inclui 1 ou 2 países ou... É um pedido universal. Os bispos da União Europeia e da Aliança Europeia pelo Domingo, vejam, Sim. estão trabalhando juntos. O bispo da Aliança pelo Domingo está tornando o assunto palatável ao grande público, enquanto o outro está por trás de tudo dizendo: há mais uma razão. Proteger o descanso sincronizado, no qual a maioria das nações tradicionalmente observam no domingo. De acordo com essa rede, que inclui mais de 100 alianças nacionais pelo domingo, e também sindicatos, organizações trabalhistas, associações civis, igrejas, comunidades religiosas na União Europeia, alegam que um dia de descanso por semana é indispensável para se recuperar. Pode ser mesmo, Martin. Uhum. Só que Deus separou um dia para isso. Um dia específico. Muito específico. E conforme eles dizem claramente ali, seguem somente a tradição. Sim. Em vão eles me adoram, pois ensinam como doutrinas mandamentos de homens. As pessoas colocam de lado os mandamentos de Deus por causa da tradição. É óbvio que um dia de descanso em comum aumenta o bem-estar e traz efeitos positivos à saúde. Apenas através de um dia de descanso comum é possível buscar trabalhos voluntários, engajamento civil, união em sociais, esportes, atividades relacionadas à fé, tempo de família e, mais genericamente, tempo juntos. Ou seja, eles estão reiterando aquilo que a Aliança já disse. A rede europeia conclama a Comissão Europeia a inserir a sua proposta no artigo 2 da norma social do Conselho Europeu, que já requer um período de descanso semanal que coincida, tanto quanto possível, ao dia reconhecido pela tradição de um país, como sendo o dia de descanso.
Martin, o diabo tem planejado isso há muito tempo. Com certeza. Esse é o jogo final. A Bíblia diz isso. E as pessoas, gostando ou não, veja, todo mundo quer saber qual é a marca da besta, mas apenas a besta pode definir qual é a sua marca. E ela já fez isso por muitas vezes. É a marca do nosso poder eclesiástico ao mudarmos o dia, porque essa mudança confirma a nossa autoridade sobre a Bíblia. E isso é uma afronta a Deus. E como se opor a isso? Podemos, Martin. É só aguardar o sábado. Sim. Devemos nos opor? Devemos dizer não, não, não. Vocês são muito arrogantes ao dizer que a autoridade de vocês suplanta a da Bíblia. Vou provar que a Bíblia diz que a autoridade dela suplanta a sua. E vou guardar o sábado porque Deus ordenou. 100%. Concorda? Sim. Muito bem. Bem, aquela afirmação do Vaticano é basicamente repetida aqui, na Declaração Pública da Aliança Europeia pelo Domingo. Diz aqui a declaração conjunta deles, da Aliança Europeia pelo Domingo, na ocasião do Dia Anual Europeu pelo Domingo Livre, em 3 de março de 2021. 1.700 anos de proteção ao domingo. O valor do tempo livre sincronizado em tempos de crescentes digitalização. Para mim, é interessante saber que o tempo livre tem a ver com digitalização. Computadores, tecnologia estão envolvidos aqui. Bem, eles falam do imperador, mais uma vez, mas a pergunta é, será que este assunto está se tornando proeminente? Com certeza. Está o poder que a Bíblia identifica como sendo aquele poder lá em Roma, empurrando as coisas no sentido da legislação do domingo, Sim, 100%. é claro, porque confirma a autoridade dela. Com certeza. E conforme as nações vão aceitando isso, não estão elas exaltando a autoridade deste poder acima da autoridade da Bíblia? Sim, E assim estão atacando a autoridade de a quem? autoridade de Deus. É isso que queremos mostrar. A questão não é sobre um dia, é uma questão de autoridade. Qual dessas autoridades você considera suprema? E sabe de uma coisa? O fato deste assunto estar atrelado a um dia é brilhante. Martin, imagine que essa questão estivesse atrelada à peregrinação em certo lugar, e por causa dos lockdowns você não pode ir. Bem, muitas religiões exigem que você peregrine a algum lugar a fim de mostrar a sua lealdade a ela. Correto. Portanto, será que Deus poderia ter estabelecido um lugar para o qual você devesse ir a fim de mostrar a sua lealdade a Ele? Ele poderia, Bem, mas isso deixaria exatamente, de fora a assim metade da funcionaria. humanidade. Mas o dia, Ele virá a você, você queira ou não, mesmo que você esteja dentro de uma selva. Exatamente. E quão fácil é para eles, na verdade, usar todas essas maneiras que existem para implementar as restrições em tudo isso. Para dizer, nós temos que guardar este dia aqui. A maneira com que eles têm usado as restrições e as leis que foram feitas no tempo da pandemia mostra que elas estão todas orientadas para começar a implementar essas coisas quando eles decidirem. Está escrito na parede. Em 3 de março, o Dia Anual Europeu para o Domingo Sem Trabalho e a Aliança Europeia pelo Domingo conclamam os líderes políticos da Europa a colocarem o tempo livre sincronizado como prioridade nas suas agendas sociais e assim ajudarem a melhorar de forma tangível, visível, as vidas dos cidadãos da Europa. Tem uma palavra aí, Martin, que se sobressai. É o termo tempo livre sincronizado. O que significa que todos devem ter seus tempos livres ao mesmo tempo. Sim. Você não pode alterná-lo. Não. Você não pode dizer, ok, você vai ter a quarta-feira livre, você pode ter a sexta-feira E livre. os guardadores do sábado podem guardar no sétimo dia. Não. O tempo livre deve ser sincronizado universalmente.
o que quer dizer um dia. É pegar ou largar. Portanto, há um movimento bem definido no mundo hoje, na mesma direção prevista pela Bíblia. E essa questão está atrelada à autoridade de Deus. O mundo tem sistematicamente removido a autoridade de Deus. Ela tem sido removida da arena política pelo bem da fraternidade. O nome de Jesus tem sido removido de muitos e muitos lugares. Por exemplo, em alguns encontros públicos, você não pode mencionar o nome dele, porque isso vai contra a fraternidade. Isso tem acontecido progressivamente. Leis de moralidade mudaram, se tornaram mais elásticas, e agora há esse grande movimento na direção de um tempo livre sincronizado. E o domingo é o objetivo dele. É o dia mais lógico, não é? Já está aí, em tantos países, seja por meio da tradição, por leis azuis ou etc. Existe essa tendência. Porém, há um pequeno grupo que está alertando contra isso que está acontecendo no mundo, dizendo, com licença, mas tudo isso aí está profetizado na Bíblia. E, além disso, é um sinal do fim. E qual seria uma contra-estratégia para isso? Vamos dar uma olhada nisso. Veja esse jornal. Profecias do fim do mundo. A Bíblia alerta para tempos terríveis nos últimos dias. Veja, eles não são a favor disso. Eles são contrário a isso. Isso está sob a mesma luz que a reportagem que a CNN fez sobre os que apoiavam Trump. Exatamente. Eles estão ridicularizando aqueles que estão vendo as profecias bíblicas acontecendo diante de seus olhos. Profecias do fim do mundo sobre os últimos dias e a segunda vinda de Jesus Cristo estão surgindo ao redor do mundo, ao menos segundo as afirmações ultrajantes feitas por um bloco cristão de teorias da conspiração. Pequenos grupos de conspiracionistas acreditam que esses sinais já estão se desenrolando e que não há muito tempo até o julgamento final. Você se enquadra nisso, Martin? Sim. É mesmo? E mesmo não havendo evidências disto, sejam científicas ou religiosas, os autores desse blog estão convencidos de que o tumulto sociopolítico é uma evidência do cumprimento das profecias bíblicas. Martin, existem profecias e profecias. Há muitos e muitos profetas aí fora, não é mesmo? Acho que deveríamos fazer um episódio sobre isso. E eles dizem muitas coisas, e as pessoas não percebem. O que eles, na verdade, incorporaram em seu pensamento é algo que tem sido pré-digerido nas entranhas de Roma. Por exemplo, a teoria do futurismo, a teoria de um Israel literal, que irá mais uma vez dominar o mundo durante esse período de 1000 anos, após a igreja ter sido arrebatada, mas isso não é bíblico. De jeito nenhum. A Bíblia diz claramente que durante a tribulação, todos estarão aqui. As pragas estarão caindo e o tipo que temos no Egito, no qual os filhos de Israel estavam presos enquanto as pragas caíram, é o tipo do antitipo. Não se pode violar o tipo e alterar as circunstâncias do antitipo. Nenhuma dessas coisas é bíblica, por isso há tanta confusão. É por causa dessa maçaroca de ideias. Mas a questão é que qualquer um que diga que as profecias da Bíblia estão se cumprindo é um É isso conspirador. que eles estão dizendo agora. É o que estão dizendo agora. Mas afinal, quem é o conspirador aqui? Se você acredita em 1844, na segunda vinda de Cristo, no julgamento celestial, então você é um conspirador. Ou se você acredita como o QAnon, então você também é um conspirador. Se você acredita numa criação literal em 6 dias, Então você é um conspirador.
E agora, se você acredita no fim dos tempos, Bem, agora isso se resume a No se que a você Bíblia diz. acredita no que a Bíblia diz. Se você usar esse livro, então você é um teórico da conspiração. então eu sou um conspirador. Talvez nós deveríamos nos orgulhar desse título, não é? Profecia do fim do mundo. Os sinais incluem a ascendência do Irã, a Turquia, China, e então dão todos esses sinais, o grande recomeço, a Agenda 21, estão misturando tudo agora. E que o anticristo irá falsamente se declarar como o verdadeiro Messias em um ato descrito por especialista como o grande engano da história. Perceba como existe verdade misturada com erro. Porque a Bíblia também diz que até mesmo a elite será Será enganada. E Satanás irá se disfarçar como anjo de luz. Ele vai vir, mas antes disso haverá um falso Messias. E é uma mistura tão grande de verdade e erro que eu posso entender porque as pessoas se confundem. E há tantos profetas aí fora dizendo que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, só que nada acontece. Correto? E por quê? Porque eles estão misturando Sim. a verdade deste livro com as filosofias e conjecturas que estão sendo introduzidas no mundo cristão pela própria besta, E é por o isso futurismo, o preterismo, tudo isso. E é por isso que nós faremos um episódio sobre esses profetas e o que eles estão dizendo. Eles estão comentando aqui sobre os autores do Signposts of the Times, que dizem que há outros sinais proféticos que estão ocorrendo agora, que é o declínio da moralidade, do individualismo, do amor e o materialismo. Então, são coisas gerais das quais já conversamos aqui, que realmente são sinais. Uau! De acordo com isso que nós vemos no mundo agora, você não precisa ser muito inteligente para perceber que isso está acontecendo. Correto. Então eles citam, segundo Timóteo 3, de 1 a 5, sobre o estado do mundo, que o amor de muitos se esfriaria. Muitos experts bíblicos, no entanto, rejeitaram todas as tentativas de se prever a data da volta de Jesus. E um dos pastores da Pepper or Christian Fellowship diz que essa postura é antiética, a promessa da segunda vinda de Cristo. Segundo este especialista bíblico, após várias e várias datas da segunda vinda de Jesus terem dado errado nos últimos 2000 anos, as palavras de Jesus se provam verdadeiras. Mesmo assim, a palavra de Deus os adverte, devemos vigiar, ser vigilantes, a fim de discernir os tempos. Haverá um decreto final que será promulgado, a marca da besta. E este é o último sinal, e não temos visto isso? Não mostramos várias coisas aqui que provam isso? Eu creio que sim. Mais um artigo interessante de 25 de janeiro, John Biden, nas profecias bíblicas. O presidente dos Estados Unidos apressará a chegada da grande tribulação. Bem, não precisamos ler tudo. É claro que isso aqui está incorporando o futurismo das entranhas jesuítas ao cristianismo. A grande tribulação, o povo de Deus sendo arrebatado antes dela, e muitos acham que será o John Biden que trará essa tribulação sobre nós, e estão considerando isso como teoria da conspiração. Nada disso vai acontecer. Veja, não estou dizendo, e eu acho que você também não, que certamente isso acontecerá com John Biden. Mas poderia. Poderia mesmo. Poderia. Se os sinais continuarem da maneira como estão, com certeza poderia. Sim. Portanto, Martin, quando você estuda esse livro, especialmente as profecias, há um cumprimento verdadeiro das profecias, que devem ser discernidas através das páginas da Bíblia. Mas também existe esse caldo, essa mistura, que tem como objetivo confundir a nossa visão. E é por isso que os críticos podem se apegar a essas coisas e nos ridicularizar. E é por isso que eles podem desacreditar as pessoas que
que estão dizendo sobre os eventos finais, porque existe essa mistura de verdade e erro que cria uma confusão. Confusão. E agora, o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. É o que acontece hoje. Ao falarmos sobre esses assuntos, precisamos deixar muito claro o porquê nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias. Devemos focar nos sinais claros que a Bíblia nos dá, que certamente ocorrerão. Sim, haverá amantes do dinheiro, as pessoas serão desobedientes, crianças serão desobedientes a seus pais, mas você pode aplicar isso a basicamente a qualquer geração da história. Lembre-se que nos anos 60 eram repletos desse tipo de comportamento. Nós tivemos as drogas, tivemos o momento da imoralidade, e esses são os sinais. Mas o último sinal, o último X da questão, é anular completamente a autoridade de Deus. E nós, gostando ou não, essa autoridade está conectada ao sábado. É aí que Deus colocou o selo de sua autoridade. E é por isso que o anticristo colocou o selo de autoridade dele no dia que ele mudou. Essa será a decisão final. Quem é a autoridade em sua vida? Vamos orar. Querido Pai, estamos vendo o cumprimento das profecias diante de nossos olhos. E eu oro para que o povo de Deus desperte e veja para onde estamos caminhando. Ajuda-nos a encontrar o caminho certo nesse labirinto de desinformações, através das zombarias, para podermos nos firmar no claro, assim diz o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.